E aí, pessoal, olá a todos. Então, está aqui sobre essa pergunta, que é: qual a cor da luz de maior frequência? Então, é um assunto que está ligado à disciplina de física, né? Estudado também na química, estudado na biologia. E quando você vai estudar na física, na unidade óptica, então você tem aí um desses assuntos aqui, como é uma introdução que em toda aula de física na unidade de óptica, a introdução é feita com esse assunto aqui, sobre qual é a cor da luz de maior frequência. Ou seja, não, essa é a pergunta, sobre as cores da luz visível e suas frequências, né? Então, o que acontece? Essa pergunta aqui, ela foi extraída da internet, né? Que teve um perfil, né? que trabalha, né, também na área da educação, e o perfil, ele que colocou na postagem essa pergunta aqui, desafiando, né, as pessoas lá aí comentando, e cada um deu a sua resposta. O que acontece? Aí, e depois a pessoa que postou, ela explicou, né, sobre a relação entre frequência e tem outro, o que se estuda na física, que é frequência e comprimento de onda, tá? A pessoa simplesmente falou assim: a cor que tem maior frequência tem o menor comprimento de onda, tá lá. Então, quem tem o menor comprimento de onda, ou quem tem maior comprimento de onda, e tem a frequência maior ou a frequência menor, dependendo, né? Tá lá. A resposta foi assim. Então, quando eu vi nos comentários que as pessoas não entenderam sobre a explicação ali da pessoa que postou, que deu assim como se fosse dando o gabarito, o que acontece? Ficou sem explicação. Aí quando eu olhei assim, me sensibilizei, né? Então vamos lá. Então, o que aconteceu? Então eu falei assim, eu me sensibilizei e vou assim. Então vou utilizar o recurso internet, porque isso aí foi tirado, né, de uma rede social, essa pergunta. Eu falei, então eu olhei, analisei, eu falei, vou fazer uma apresentação sobre a relação entre... Aí eu coloquei o assunto que é as cores da luz visível. Então tem que explicar o que é luz visível, né? Muita gente não sabe o que é luz visível. E relacionando com as suas frequências e comprimentos de onda, né? Então tá lá. Então vamos ver. Quando você estuda lá na óptica, aí isso você faz uma interdisciplinaridade com artes. O que você aprende na disciplina de arte? Você aprende ali as cores, e uma vez que você aprende as cores, né, faz ali atividades manuais utilizando cores, aí você mistura uma cor com a outra, você faz a mistura do azul com o amarelo, vai dar o verde, acaba sendo uma diversão. Então você olha, você faz esse trabalho de arte, aí quando você leva lá para a física, né, para a óptica, e fica algo mais compreendido, né? Então eu estudei cores, né, na disciplina de arte, então vamos levar isso para a física e vamos ver que luz visível. Então vamos lá, então essa aqui é a sugestão, né, que o professor ele pode utilizar em sala de aula, com essa pergunta que eu coloquei aqui no papel que eu escrevi, que eu copiei lá, né, da postagem, e que ele pode utilizar como introdução motivacional à introdução de óptica geométrica, tá bom? Então tá lá. E aí começa com os conceitos, né, que falam o que é luz visível. Então, quando você fala luz visível, o nome já está dizendo visível. Então, são aquelas cores que a visão, o olho, ele é capaz de identificar. Então, a natureza construiu o nosso olho. Quando você estuda lá na biologia sobre o olho, né, aí, principalmente o olho humano, então tá lá esse mesmo assunto,
né, que relaciona as cores com seus comprimentos de onda e suas frequências. Então isso é estudado também na biologia. Então você já pode fazer interdisciplinaridade com 3 disciplinas, né? Você tem arte, aí faz com a física e faz com a biologia. E interessante, né, quando você com o espaço docente-aprendiz, porque ele trabalha com 2 ferramentas para aplicar a metodologia de ensino em sala de aula. Então você usa a introdução motivacional. O que é a introdução motivacional? É da prática para a teoria. De vez em quando, em algumas postagens, eu explico, né, o que é a introdução motivacional, da prática para a teoria. Então, um exemplo. Então, você começa primeiro com uma prática. Então, qual é a prática em relação a esta apresentação? A prática ela é ligada com o recurso. Então, qual é o recurso que eu utilizei? Internet, porque eu peguei esse assunto da internet, de uma rede social. Imagino eu entrando na sala de aula e vou falar sobre esse assunto. Então eu vou começar com a introdução, fazendo a pergunta, como está aqui, ó. Então, fazendo a pergunta como está aqui. Qual a cor da luz de maior frequência? Aí eu vou colocar isso aqui no quadro, lá, eu desenho. Ou você pode fazer um print, né? Você faz um print, você tem muitos livros assim, na internet mesmo, até na postagem ali, você pode fazer um print ali, né? Tá lá. E aí pode imprimir e fazer a cópia, para ser uma cópia pequena e entregar para cada aluno, né? Ou então fazer utilizar data show, fazer um slide para mostrar as cores do espectro solar, espectro visível. Então, quando você fala assim, luz visível, então tá lá. Você é capaz de enxergar o quê? Né? Luz, você enxerga as cores daquela luz que são decompostas pelo prisma, né? Você utiliza o prisma, e o prisma ele é utilizado para decompor a luz do sol, né? Então, quando você fala luz visível, um exemplo você tem é a luz solar. Ele é uma luz visível. Porque após uma chuva, as próprias gotas de chuva, né, as gotículas de água, elas agem como prisma, decompondo a luz solar. Então você tem aqui aqui você tem um sol, tá lá, ó. Aqui tá o sol, pronto. Aí o que acontece? Aí o professor ele vai falando logo o seguinte, que isso aqui também se aprende no ensino fundamental em ciências físicas, que diz que você tem uma fonte de luz. Da fonte de luz, a fonte de luz, né, ele emite luz. Geometricamente, a luz é representada por uma reta, tá lá. Aí você entra naquele assunto de princípios da luz, né? Que a luz, ele é uma reta, tá aqui, ó. Pronto, né? Ele é uma reta. Ele pode ser paralelo, ele pode ser uma reta que vem horizontal, depois ele vai oblíquo, né? Aí já é um outro assunto que você estuda em lentes, mas vamos por etapa. Tá lá. Aí quando você coloca um prisma, aqui está um prisma. O que é um prisma, né? Ele é uma figura geométrica espacial que se aprende lá na matemática. Tá aqui, ó. Você aprende lá na matemática que o prisma tá ali, né? Ele tem ali no centro, né, o retângulo por exemplo, e a base é triangular. Prisma. Aí o que acontece? Então, isso aqui, o prisma, ele tem o poder de... O prisma, a luz do sol, tá lá, incide no prisma. Aí o prisma, ele tem a capacidade, né, a natureza de decompor a luz do sol. Ele decompõe a luz do sol em cores, tá lá, em várias cores aqui. Então, é a mesma coisa que acontece nas gotículas de água. Você tem aqui da chuva, ó. Após uma chuva, as gotículas de água ele agem como prisma, que vai decompor também a luz solar. E essa luz solar, né, vamos dizer então, como se trata da natureza, isso aqui é algo artificial, né? O prisma aqui ele foi construído foi feito, né? Lapidou, né? Pegou ali o material, a matéria-prima e construiu um prisma de vidro.
na natureza, as gotículas de água também fazem a mesma coisa que o prisma, né? Isso aqui é uma observação experimental, né? Artificial. Isso aqui é uma observação natural. Nas gotículas de água, decompõe a luz solar em cores, então são as cores do arco-íris. Tá aqui, ó. Tá lá. Então são as cores do arco-íris. E que cada, ó, arco, ele tem uma cor. Então tem arco de cor azul, verde, laranja, amarelo, verde, violeta, já falei o verde, né? Violeta, vermelho, tá lá. Interessante, né? Então esse aqui tá lá. Esse aqui é o arco-íris, né? Tá mal desenhado, mas só para focar mais na explicação, entendeu? Tá ali. O que eu acabei de utilizar aqui? Eu utilizei arte, né? A arte que você, né, tem uma noção mínima que você pode esquematizar, fazer um desenho. É por isso que a disciplina de artes ela é muito importante, né? Fazer parte obrigatoriamente do currículo da escola, do currículo escolar, porque é através do ensino de arte, né, que você consegue compreender assuntos da geometria, né? Então tá ali, ó, pronto, tá aqui, ó, luz visível, né, luz do sol, pronto. Então você tem as cores do arco-íris aqui, pronto. Eu fiz uma introdução, né, de óptica, ou quando você vai estudar olho humano na biologia, tá bom? Tá ali. Até na disciplina de arte também é falado sobre isso aqui, né? Tá lá. Agora, vamos ver a pergunta aqui. Uma vez que se entende isso daqui, tá lá? Pronto. Aí, e olha isso daqui então. Aqui tem a pergunta. Qual a cor da luz de maior frequência? Após isso aqui, depois eu tenho que explicar a relação entre cor com a frequência e comprimento de onda, né? Aí foi colocado aqui, olha só. Então, esse desenho que você está vendo é a luz decomposta, né, em várias cores, tá lá? E uma outra coisa que quando você tem a luz que é decomposta em várias cores, existem duas faixas e que o olho humano não é capaz de ver, né? Ele não vê essas duas faixas, que é a faixa do ultravioleta. O olho humano não é capaz de ver, né? A olho nu, tá? A olho nu. E o infravermelho. Ele não vê essas duas faixas aqui. O olho humano não vê, tá? Para você ver o ultravioleta, é preciso usar, tipo, vamos dizer assim, né? Eu chamo de tecnologia, porque realmente é uma tecnologia, né? Que foi criada essa lâmpada aqui, ó. Essa aqui é uma lâmpada, né, de luz negra, né, de ultravioleta. O que acontece, né? É uma lâmpada aí que essa luz, você consegue ver, né, a luz negra aqui, né, através de uma construção, né, de uma invenção humana, tá aqui, ó, de uma invenção. Tem que ser inventado uma estrutura, um dispositivo em que você consegue ver a ultravioleta, né? Para a gente enxergar ultravioleta que a gente não enxerga na natureza. Então, o ser humano, né, o homem, quebrou um galho para os demais, construindo, né, essa lâmpada aqui. Essa lâmpada aqui produz luz negra. Você coloca ali, né, na fonte ali elétrica, acende, pronto, você vai ter a luz negra. Aí esse aqui pode ser feita uma experiência, é o seguinte, né? Imagina que você pudesse pegar um pano branco, né? Um pano branco, né? Tá lá, um pano branco aqui, né? Um exemplo. Aí no pano branco você pega o bronzeador, o protetor solar, você escreve no pano, ele vai ficar invisível, né? Vai ficar incolor. Você escreve qualquer coisa utilizando o protetor solar, né? O bronzeador. Você escreve ali no pano branco. Aí quando você aí você apaga a luz, aí você acende a luz negra, aí você vai começar a aparecer a cor do que estava incolor, e ele vai produzir uma cor. Quem produziu a cor foi a luz negra. Então, a luz negra, quando ele produz uma cor, ele sai de uma cor e vai para outra, por exemplo, de um incolor, produziu uma luz assim violeta também, né? Então, isso é chamado de fluorescência, tá? Tá lá, interessante, né? Tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Você consegue
não vê a luz negra na natureza, mas você vê a luz negra através de uma invenção. Tá lá. É uma tecnologia, né? Então, pronto. Agora vamos responder, né? Então, tá aqui. Infravermelho, né? Alguns animais, eles conseguem ver o infravermelho e a gente não vê, né? Então, o infravermelho em alguns animais, por exemplo, nos répteis, aí já levo para a biologia, né? Na parte interdisciplinaridade, répteis. Então, você vê cobra. A cobra, ele observa uma presa por meio do infravermelho. Por quê? Porque o infravermelho, nós produzimos o infravermelho através do calor do nosso corpo, né? Então, ele nós produzimos o infravermelho, só que a gente não vê. Mas um animal, uma cobra, ele vê o infravermelho. Quando ele vê um animal que emite um infravermelho, ele não vê o animal, ele vê o infravermelho em movimento. Então, a cobra, quando vê um infravermelho que está em movimento, certamente ela percebe que esse infravermelho veio de uma presa dela. Então, ela vê isso como presa, vai lá e abocanha o animal, tá? Interessante, tá lá. Infravermelho, tá aqui. Agora vamos ver, agora vamos, né, responder essa pergunta aqui, né? Como introdução à aula de óptica, tá lá. Ele pergunta, qual a cor da luz de maior frequência? Tá lá. Para entender isso, então você tem que entender o que é uma frequência. Quando você aprende frequência, a gente leva para um outro assunto, que é chamado onda. Tá lá, onda. Então, como você vê que a luz, né, como ele é relacionado a um espectro, né, ele está relacionado com onda. Tá? Então, você fala uma onda luminosa, né, onda de luz. Né? Você tem onda, né, que você aprende junto com óptica. Tá ali, ó, óptica. O que acontece? Então, vamos entender o que é onda, comprimento de onda e frequência. Aí você vai entender lá na óptica que cada cor, ele também tem o seu comprimento de onda, tem a sua frequência. Então, vamos levar aqui, onda. Vamos lá. O que é onda? Quando você vê que é onda, né? Ele é assim. Tá lá, onda. Pronto. Então, você vê que isso aqui é uma onda. Quando você aprende lá ondulatória, que é a parte do som, o som, né, ele é um movimento ondulatório, produz ondas. Outra maneira de produzir ondas, né, quando você está ali num lago, aqui você tem um lago, né, tá lá. Aqui está um lago. Aí quando você joga uma pedra nesse lago aqui, ó, você jogou a pedra no lago, ele começa a produzir ondas, ó, produzir ondas. É a mesma coisa quando você está na praia. Quando você está na praia, você não vê aquelas ondas? Aquelas ondas na praia que são produzidas pelo vento. Então, o vento, ele que é a causa da produção daquelas ondas lá na praia. Tá lá. Pronto, o que acontece? Sendo na praia, no lago, você vendo aquelas ondas ali, você vê essa onda aqui. Quando você vê ali os surfistas, né, estão lá surfando lá na onda. Aí quando você olha uma onda, para você entender onda na física, então vamos visualizar as ondas quando você vai para a praia. Você vê que a onda, ela tem essa parte aqui de cima e tem essa parte aqui de baixo, né? Essa parte aqui de cima da onda se chama crista, né? E essa parte aqui de baixo se chama vale. Tá lá. Aqui você tem a crista e a menor parte, a parte mais baixa de uma onda é o vale. Aqui em cima você tem uma outra crista, né? Como se fosse assim, parece montanhas, né? Como se fosse montanha. Agora vamos lá. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância entre uma crista e outra. Pronto. Aqui é uma distância entre uma crista e outra, então você tem aqui chamado comprimento de onda. O comprimento de onda se representa para a letra aqui, ó. Se não me engano, a letra grega, né? Tá lá, de comprimento de onda,
Pronto, tá aqui. É representado por essa letra aqui. Então, é a distância entre uma crista e outra aqui, ó. Então, você tem onda. Comprimento de onda, perdão. Comprimento de onda. Tá lá. Frequência. Frequência. Então, quando o professor ele inicia a aula de óptica geométrica, ele pode dar uma... incluir aí estudo de ondas, incluir sobre o exemplo da pedrinha que joga na água ali do lago para produzir ondas, a onda da praia. Então o aluno ele consegue entender, né, o que é onda. E você vê aqui na luz, né, você vê que a luz solar, né, tá lá, né, é uma onda, né, é uma onda, aí produz várias cores, produzem várias ondas, tá ali, ó, no espectro solar, no espectro visível, pronto. Não se aprende lá na física, por exemplo, ondas eletromagnéticas, né? Você tem ondas ultravioleta, tá lá. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo, né? Qualquer tipo de onda que você estuda, onda sonora, né? Onda luminosa, tem frequência e comprimento de onda. Então, frequência, o que é frequência? Ele é o número de voltas por uma unidade de tempo, né? Quando você tem frequência, é como se fosse assim. Se você pegar uma corda, deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui ainda. Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui. Que eu utilizo um pouco espaço aqui, mas vamos ver. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Vamos pegar esse rodapé, ó. O meu é tudo assim improvisado mesmo, ó. É meio bagunçado, mas dá para entender. Uma vez que se explica, né? Aí dá para entender. Imagina que você pudesse pegar essa corda aqui, ó. Aqui está uma corda. Pronto, aqui está uma corda. Ou então você pode pegar arame. Aqui, ou então você pode pegar até o que você encontra ali no caderno, né? Que você encontra assim essa espiral no caderno, ó. Aqui é uma espiral de caderno. Aqui. Ou então você vê que você tem, vamos dizer assim, tá aqui, né? Você pode utilizar isso aqui, né? Que tá assim enrolado, como a gente vê aqui, como se fosse um espiral de caderno, ou então uma corda. Aí você pega numa ponta e faz assim, ó. Faz como se você estivesse fazendo um movimento de uma cobra. Aí você vai produzir isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, né? Ou então você pega esse daqui, aí você vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso, ó. Aqui, aqui, aqui. É só pegar uma corda e você faz isso, ó. O movimento de uma cobra. Pronto. Quando você faz isso, você não produziu onda? Tá lá. Aí você produziu, aí você já vê aqui, ó, uma onda e outra. Pronto, isso aqui é um comprimento de onda. Ó. Isso aqui é um comprimento de onda, porque é entre uma crista e outra, ó. Tá aqui, ó, entre uma crista e outra. Pronto. Tá lá. Agora eu tenho que fazer agora, eu fiz assim, vamos supor que você sacode, que você agita mais rápido essa corda, ou esse aqui essa espiral aqui do caderno, você vai mais rápido. Na hora que você for bem rápido mesmo, você vai produzir isso aqui, ó. Bem isso aqui, ou isso daqui. Assim, bem assim, ó. Você percebe que, se você comparar esse aqui com esse aqui foi agitado mais rápido, ó, rapidinho. Aí você vai ver, você vai perceber que o comprimento de onda aqui diminuiu bastante, ó, aqui. E em comparação com esse aqui, ó, comprimento de onda aqui, ó, esse aqui tá mais distante. Você vê que aqui, ó, ele já fica mais curtinho, ó, esse comprimento de onda, né? Quanto mais você agita, o comprimento de onda diminui, né? Então significa que quanto mais você agita, você aumentou a frequência, você aumentou o número de voltas. Então frequência é como se fosse assim. Frequência é também um assunto que você aprende lá no movimento circular, na física. Quando você estuda movimento circular, é assim. Como frequência é o número de voltas por uma unidade de tempo, né? É como se você estivesse pegando aqui esse círculo, você está movimentando assim, ó. Tá lá. Agora, vê se você faz mais rápido, ó. Você dá número de voltas mais rápido. Tá lá, você aumentou a frequência. Então é a mesma coisa aqui, né? E para responder essa questão, você associa essa explicação com uma fórmula que relaciona velocidade
que é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Pronto. Existe um assunto lá na física e também na matemática que você aprende lá no assunto de regra de 3 simples e composta, né? Regra de 3, pronto. Um assunto chamado grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Lembrando que isso aqui, eu estou dando uma dica, mas aí quando o professor olha essa dica aqui que eu estou apresentando, ele vai preparar uma aula, né, da maneira dele, com base nessa dica que eu estou dando, e aí ele tem que explicar os pré-requisitos, por exemplo. Para você entender tudo isso aqui que eu apresentei, existem os pré-requisitos, né, que você tem que aprender, que se aprende lá no ensino fundamental, que é grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. A grosso modo, quando você vê que então, grandeza física é tudo que você pode medir, tá? Quando se fala grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, grandeza, a palavra grandeza, ele é tudo que você pode medir, né? A altura de uma pessoa, o valor de uma velocidade de um móvel, a intensidade de uma corrente elétrica, tudo que você mede, né? O peso de uma pessoa, qualquer coisa que é medido, né? Tem medida, é uma grandeza. Então você vê que o comprimento de onda, ele é uma grandeza, porque você mede ele. Aí é medido em centímetros, decímetros, né? Frequência, ele também é uma grandeza física, é uma grandeza, porque ele tem uma unidade que é hertz, né? Quando você fala assim, 1 megahertz, hertz, kilohertz, ele é uma unidade de frequência, né? Porque corresponde ao número de voltas por segundo, aí tem o número de voltas por minuto, por hora, tá? Vamos lá. A grosso modo, quando você vê que uma grandeza se multiplica pela outra, você vê duas grandezas se multiplicando, são grandezas inversamente proporcionais. Mas quando você vê grandezas que se dividem, por exemplo, quando você vê que essa grandeza aqui e essa grandeza ela é separada por um sinal de igualdade, é sinal que elas se dividem. Então, quando você vê que uma grandeza física, isso aqui é uma velocidade, né? Quando uma grandeza física é separado pela outra grandeza física por um sinal de igualdade, ele é diretamente proporcional. A frequência com a velocidade também é a mesma coisa. Você vê que a velocidade e a frequência, elas são separadas por um sinal de igualdade. Então, é diretamente proporcional. Agora, quando você vê duas grandezas físicas que se relacionam por um sinal de multiplicação, é inversamente proporcional. Quer dizer o seguinte, o que é inversamente? Então, quando uma coisa diminui, a outra aumenta. Tá lá. É inverso. Eu diminui o comprimento de onda, então aumentei a frequência. Ou, se você aumentar o comprimento de onda, você diminui a frequência. Se você aumentar uma coisa, você diminui outra. Agora, diretamente proporcional. Vamos lá. Se você relacionar a velocidade com o comprimento de onda, se você aumentar o comprimento de onda, você aumenta a velocidade. Um exemplo, tá lá. Se você aumenta a frequência, você aumenta a velocidade. Ou se você diminui a velocidade, você diminui a frequência. Ou se você diminui a velocidade, você diminui o comprimento de onda e você diminui a frequência. Pronto. Tá lá. Agora fica mais fácil responder essa questão aqui para finalizar. Pronto, vamos lá? Olha como é que fica mais simples quando você explica. Esse tipo de questão aqui, o aluno que tem base, ele vai logo para essa fórmula daqui, tá? Ele vai logo para essa fórmula. Ele vai dizer assim, ou então uma das maneiras, né? Não estou dizendo que essa aqui é a maneira ideal. Cada aluno tem a sua maneira. Quando o aluno ele recebe uma aula com uma boa metodologia de ensino, ele vai criar outras maneiras de resolver uma questão, tá? Mas qual a cor da luz que tem maior frequência? Maior frequência. Agora leva para essa fórmula daqui. Eu vou colocar bem aqui, ó. Como eu já fiz uma bagunça aqui, eu vou colocar de novo a fórmula aqui, ó. Comprimento de onda versus a frequência. Pronto. Olha como é que fica fácil. Você vê que o enunciado aqui, ele relaciona com comprimento de onda, que é dado em nanômetros, né? Tá aqui, ó, comprimento de onda em nanômetros. Quando se trata de luz, estudo da luz, né? A gente usa essa unidade nanômetros, né? Tá lá. É uma unidade de medida.
Vamos lá. Se ele fala maior frequência, ó, se tiver maior frequência, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Aí agora você vai lá na faixa de cores, tá lá? As cores que a gente vê são essas aqui, ó. A olho nu, o olho humano, ele só consegue ver essas cores aqui, né? Não vê o infravermelho nem o ultravioleta, então tá fora. Então, a luz que tem maior frequência, então quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Qual desses aqui tem o menor comprimento de onda? Você já olha aqui que é o 430. Em comparação com os outros números, o 430 é o menor de todos, né? E o 430 está onde? Na cor violeta. Pronto. Então a resposta é essa. Tá aqui. Pronto, tá aí a resposta. Tá vendo? Dada essa explicação aqui, todinha, né? Como introdução motivacional. Aí quando o professor iniciar a aula mesmo, desenvolver a teoria, o aluno já vai entender rapidamente. Porque foi feita essa introdução aqui, tá? Pessoal, então tá aí, mais uma dica aí que foi dada, né? Já na disciplina de física, fazendo essa introdução motivacional com essa questão e fazendo também a interdisciplinaridade, né? Que é com artes, física, biologia, né? Envolve também química. Na química você também estuda, né? Os espectros aí de luz, tá bom? Então, você vê que um assunto desse aqui, ele não é só para nível médio, né? Ele é também para nível universitário, né? Tá lá, porque você estuda lá na biofísica, tem a bioquímica lá, que estuda lá na universidade, na faculdade, na área de saúde, né? Na área também de química, né? Então, tá aí. Espero que essa dica seja útil aí e que com certeza essa dica ela vai fazer com que a aula seja de boa qualidade, ok? Valeu, um abraço aí.